Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos pôr em pé para fazermos uma oração antes do início dessa paraxá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, nesta noite. Só Tu és poderoso para abençoar os Teus servos que vão participar nesse momento, Senhor, do estudo da Tua Palavra. Querido Deus, vem ser conosco, abençoa, dá-nos graça, que as Tuas revelações, Senhor, possam estar em nosso meio. Revela, Senhor, a Tua Palavra em nossas vidas. Fala aos nossos corações. Assim, ó Deus, eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós estamos na paraxá de número 11, ainda em pé. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura. Paraxá número 11, estamos no livro de Gênesis, Bereshit. Ela começa do capítulo 44, dos versículos 18, e vai até o capítulo de número 47, até o versículo de número 27. Então, a paraxá de hoje, número 11, vai Agash e aproximou-se. Vai Agash e aproximou-se. A Haftará está em Israel. Ezequiel 37, 15 a 28. E Atos, na Brit Hadashah, 7, 9 a 16. Ela começa no versículo 18 e nos diz assim, vamos ler alguns versículos por vez. E Yehudá aproximou-se de Yosef e disse: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te algo em particular, e não te ires com teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a teus servos: vocês têm pai ou irmão? Nós respondemos a meu senhor: temos um pai, um homem idoso, e um filho de sua velhice, um pequeno cujo irmão está morto, pois dos filhos de sua mãe apenas ele restou, e seu pai o ama. No entanto, tu disseste a teus servos: tragam-no para mim, para que eu possa vê-lo. Nós respondemos a meu senhor: o menino não pode afastar-se de seu pai. Se ele se afastar de seu pai morrerá. Tu disseste a teus servos: vocês não verão meu rosto outra vez, a menos que seu irmão esteja com vocês. Nós subimos a meu pai, teu servo,
E lhe dissemos o que meu senhor falou. Quando, porém, nosso pai disse: saiam outra vez e comprem algum alimento para nós, respondemos: não poderemos descer, apenas se nosso irmão mais novo estiver conosco. Desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai, teu servo, disse-nos: vocês sabem que minha mulher deu-me 2 filhos, um foi tirado de mim, e eu disse: com certeza ele foi feito em pedaços, e não o vi mais. Entretanto, se vocês tirarem este de mim também, e algo lhe acontecer, farão meus cabelos grisalhos descerem ao Sheol com pesar. Portanto, se eu for agora, meu pai, teu servo, e o menino não estiver conosco, vendo como seu coração está ligado ao coração do menino, quando ele vir que o menino não está conosco, certamente morrerá. E teus servos farão os cabelos grisalhos, melhor dizendo, pois teu servo garantiu pessoalmente a segurança dele. Eu disse: se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Portanto, eu te imploro, permite que teu servo permaneça como escravo de meu senhor no lugar do menino, e que o menino suba com seus irmãos, pois como subirei a meu pai se o menino não estiver comigo? Eu não conseguirei suportar a imagem de meu pai tomado pela angústia. Amém. Até o versículo último aqui do capítulo 44, versículo de número 34. Pode sentar. Só para relembrarmos a história, né, que nós vimos também e acompanhamos na semana passada. José passa a fazer um jogo, né, com os seus irmãos, até também para provar se havia mudança, se houve mudança, se durante aquele tempo que ele esteve longe, depois daquele mal que lhe foi sucedido, né, do abandono, né, deles terem o vendido, mentido, logicamente, ao seu pai, né, que havia morrido, que um animal havia estraçalhado ele. Ele então agora, nesse reencontro, ele pediu, né, a volta, ele pediu que o mais novo viesse com ele, porque o pai não deixou, na volta, vir com o mais novo. E aí ele disse, olha, perguntando, né, sobre eles, como eles eram, eles acabaram contando do pai, e que havia um menino, né, o mais novo, estava ali em casa, o caçula, e que o pai gostava muito. Ele falou, bom, então vocês só vão voltar aqui se vocês trouxerem esse mais novo. Isso foi uma complicação para eles. Por quê? Porque Jacó, né, o seu pai, não tinha confiança mais nos seus irmãos. Ele não sabia de fato o que havia acontecido com José, quando os seus irmãos o capturaram, pensavam em matá-lo, pensavam em abandoná-lo naquela cova, mas o Senhor enviou, né, uma caravana ali de ismaelitas, onde não era o lugar de passagem normal deles, enviou ali para a salvação de José, e nós sabemos que logicamente para a salvação deles mesmos, porque dentre aquilo que eles fizeram, o plano divino estava em ação, a favor sempre dos inocentes, logicamente, né? Deus nunca ele vai fazer com que o pensamento maldoso beneficie aquele que tem o pensamento, está agindo no pensamento. Mas contra o inocente, muitas vezes, ele usa, até às vezes, de algum maligno, né, para o benefício. Muitas vezes nós não entendemos o que nos acontece no decorrer da nossa vida, algo de mal que nos acontece, nós achamos até às vezes que o Senhor nos abandonou. Eu creio, né, logicamente, que
José, quando passou por aquela aflição, quando foi levado, né, por aqueles homens mercadores que o levaram para o Egito, ele deve ter pensado consigo, né, nas suas orações, e dito: olha, o meu Deus não olha por mim, ele me abandonou, não está mais interessado, né, não tenho. E há momentos de nossa vida que a gente passa por essa aflição também, achando que o Senhor não está nos ouvindo, e nós às vezes não entendemos o plano divino, e não sabemos aguardar, e não sabemos esperar. Porque José foi maltratado pelos seus irmãos, foi levado, foi vendido como escravo, chegou até ali no Egito, e ele, como não era um escravo, aprisionado, acorrentado, ele poderia ter fugido, né? Ele poderia, com a confiança que o seu Senhor dava para ele, talvez alguns dias fora, quando sair, ele poderia ter aí empreendido aí uma fuga, levando cavalos e outros animais, né, e alimento, e voltado para onde estava o seu pai. No entanto, nós vemos que José, ele não se manifesta quanto a isso. Ele parece que de pronto ele não entendeu o plano divino na sua vida, mas também ele não foi uma pessoa revoltada, pelo contrário, né? Ele não se achou abandonado pelo Senhor e falou: bom, já que o meu Senhor me abandonou, então eu também vou abandonar a minha fé. E ele sabia, por certo, né, ensinado pelo seu pai, que logicamente o adultério era uma coisa errada. E quando a mulher de Potifar intenta sobre ele, ele então recusa aquilo, porque ele sabia que nós não podemos colocar a mão naquilo que não é nosso. Toda vez que nós pegamos o que não é nosso, nós estamos fazendo algo errado, seja do nosso semelhante ou seja algo que pertence a Deus. Eu até ainda falei aqui na quarta-feira, né, sobre a pessoa que às vezes retém o dízimo com ele está retendo algo que não é dele. Então algo vai acontecer, alguma coisa lhe acontece quando ele acaba retendo aquilo que não é dele, pegando, colocando a mão, tomando conta daquilo que não pertence a ele. E ele então sabia que a mulher de Potifar não era a sua esposa, ele não tinha deixado nenhuma autorização quanto a isso, né? Ele estava sobre a casa de Potifar, mas não sobre a esposa, né? E mesmo sobre as servas, ele se manteve íntegro, né, na sua fé, na sua convicção, não abusando da sua autoridade, do seu, daquela mordomia, por ser o mordomo mor da casa de Potifar. Ele nunca abusou disso, pelo contrário, a Bíblia diz que Potifar só foi abençoado, onde ele colocava as mãos, era abençoado, e Potifar foi muito abençoado, e isso foi a causa, logicamente, dele não ter morrido, porque em qualquer outra situação, nós sabemos que haveria morte, né? E eu creio então que Potifar preservou ele por não acreditar na mulher por inteiro, né? Por não acreditar por inteiro na mulher, acabou preservando a sua vida, mandando ele para a prisão. Sofreu, mas ele não passou pela morte que era necessário naquele momento, e qualquer um faria. Assim mesmo, né? Assim mesmo, Jacó, ele acreditou desacreditando nos irmãos. Não tinha como contestar a história que os irmãos contaram, trazendo logicamente a túnica, né, aquela túnica maravilhosa, colorida, que eles trouxeram, cheia de sangue. Ele não acreditava. Então agora chegou uma nova situação diante de Jacó, né? Chegou uma nova situação, e eles então precisando do alimento, que o alimento acabou, não se plantava, não se tinha alimento mais nem para a colheita, né? E se plantasse não dava, então perdia a semente, né? Não chovia, eles não estavam mais nem plantando, somente comendo a semente, né? Eles estavam ali, não havia plantação, e acaba-se, por mais que eles levaram, né? José já tinha feito algo e se curou ali, né? Um dos seus filhos também,
e agora faz, né, se aproxima ao tempo de voltar a buscar novamente mais alimentos, e eles têm então que convencer o pai, né? E o pai então não queria, por causa do medo de já ter perdido o filho da sua esposa amada, né? Eu creio que Jacó, no seu modo de viver, tendo sido enganado da primeira vez, colocado uma mulher que ele não amava, que ele não queria, que ele não desejava como esposa, e o seu sogro então aproveitou-se da oportunidade, enganou, e depois acabou dando, e aí elas, com a briga, com a questão de filhos, né, eles acabaram cedendo, as mulheres acabaram cedendo as suas servas para ele. Então houve uma grande confusão familiar, né? Isso demonstra, né, termos mais de uma esposa vai demonstrar uma confusão familiar, né? E acabou-se que até dentre, né, o seu próprio filho acaba tendo um relacionamento com uma das suas concubinas. Então acaba se tornando uma coisa muito triste. E outra, o desprezo, né? Você acaba tendo um filho que não foi de um ato de amor, de uma comunhão, de uma família, né? Não veio aquele filho de um ato de compreensão, mas era uma disputa que elas estavam tendo para ganhar, para adquirir o amor, né, de Jacó. Elas todas lutaram, inclusive as próprias servas acabaram lutando, assim como aconteceu com Abraão, né, Sara e a sua serva também, que acabou havendo um conflito ali entre as duas mulheres. Elas mesmo acabaram com o conflito, e aquele relacionamento, aquela relação que gerou uma criança, não gerou amor. E isso é errado, né? Nós demonstrarmos amor mais para um filho do que para outro. Esses dias o pastor disse: olha, eu não acredito num pai assim. Eu logicamente não vou, né, fazer uma ação dessa e desmenti-lo, mas eu não tenho diferença entre os filhos. Ele disse assim, e nós só sabemos o que nós podemos crer, é o que nós usamos, né? Meu pai sempre falou assim: olha, quem usa cuida. Então, se a pessoa não tem, se a pessoa faz essa escolha, ele acha talvez que todos façam essa escolha, né? E a única questão é que às vezes a própria aproximação dos filhos dá a entender aos outros que há um amor mais especial por alguns do que por outros, né? Porque na realidade é a própria aproximação que nos causa isso. Mas dizer que amo mais do que o outro, que eu sofreria mais do que o outro pela perda, isso daí não tem, nem com os filhos e muito menos com os netos. Não consigo fazer acepção, diferença entre nenhum filho. Então eu creio que exista isso, porque eu sou assim, né? E creio também que exista de outras formas, porque as outras formas são demonstradas, né? Eu mesmo fui um desses tais que meu pai me amou mais do que os outros, por ser caçula, uma grande diferença entre os meus irmãos, né, mais velhos. Então eu fui privilegiado pelo meu pai, né, principalmente pelo meu pai. Mas eu não agi dessa mesma forma, e não sei agir, né? Eu acho que parte de cada um. Mas nós devemos fazer o que? Mesmo que a gente tenha um sentimento a mais por um filho do que o outro, nunca deixar demonstrado isso, né? Nunca nós maltratarmos ou diferenciarmos naquilo que nós podemos. Logicamente que os filhos mais novos, eles vão tendo mais privilégios, né? Porque toda a vida começa, toda a vida lutada, não quando a pessoa já é abastada no seu casamento, né? Mas no início do seu casamento. Mas quando ele luta com a vida, o que acontece? Os filhos mais velhos sempre vão sofrer mais, vão ter que trabalhar mais cedo e assim por diante, não vão ter tantos benefícios. E quando vai chegando ao fim da vida, um acúmulo que a gente faça, né, do dinheiro, uma poupança que a gente faça, a gente tem algo a dar mais para o filho mais novo.
mas não que isso seja uma diferença de amor, sim, uma diferença de qualidade de vida, em que nós podemos demonstrar algo melhor para um do que para outro, por causa do tempo passado, da situação, como pode ser ao contrário também, alguém que começa bem no seu casamento, e vai tendo filhos e depois termina mal, financeiramente, os filhos mais novos não vão ter os privilégios que tiveram os filhos mais velhos. Mas a maioria das vezes é sempre ao contrário. O filho mais novo, ele sempre tem algum privilégio, mas não podemos privilegiar no amor. Nenhum dos pais, nem o pai nem a mãe, pode fazer um privilégio, fazer uma acepção de amor, de trato, de carinho. Às vezes depende, como eu disse, da aproximação do outro, mas em que dependa dos pais, não pode haver. E Jacó fez muito disso, ele parecia não amar nenhum dos outros filhos. Ele queria ter um filho com Raquel, e aí não importava mais com os outros filhos que iam nascendo, e elas querendo o seu amor, querendo o seu afeto, brigavam para poder ter um relacionamento com ele. E dos filhos que nasciam, ele parecia que não dava muita intenção, tratava-os diferente. E quando José nasce, então demonstrou tudo isso daí. Por isso até veio o rancor dos seus irmãos contra José, não somente porque ele provocava, e nós vimos isso na paraxá passada, que ele provocava os seus irmãos, porque ele via aquelas briguinhas dos irmãos, e ele lá, pai, está fazendo isso, pai, fulano está fazendo isso, fulano, às vezes os nossos filhos vêm, às vezes denunciar, o erro dos outros irmãos. Às vezes, quando não deixa de fazer alguma coisa, ele por raiva acaba denunciando. E José fazia isso. E aí, já o tratamento do pai já trazia um mal-estar na família, para os outros filhos, para a própria esposa, e as concubinas que viam o tratamento dele com Raquel. E depois, quando veio o filho, então aí é que acabou fazendo toda a demonstração de uma diferença entre eles, E aí então surgiu todo esse fato, e ele vai lá, e eles ficaram com raiva, porque acharam que ele foi lá só para denunciá-los, para falar o que eles estavam fazendo de mal, de errado. Eles então acabaram vendendo, e agora José então não confiava, já nunca confiou muito, já nunca foi de muita amizade com seus filhos, e agora muito menos, perdendo José, ele não confiava mais. Mas chegou um momento difícil, e por isso então essa paraxá se chama Vaiagash, e aproximou-se. Foi quando Judá, ele se aproxima de José, para demonstrar, depois de ter achado, ele implantado o erro ali com Benjamim, ele queria testar e provar os seus irmãos. Por quê? Ele sabia que Benjamim era seu irmão e era amado de seu pai. Então ele queria saber se ainda havia ódio dentro do coração dos seus irmãos, para poder agir melhor com eles, ou pior com eles, não sei, mas ele queria então saber se eles falaram, não, deixa mesmo, deixa mesmo. Lá a gente fala para o pai que ele é um sem vergonha, ele é um ladrão, roubou o seu cálice, você não já se viu, Então nós vamos lá, nós vamos denunciar. Ele até achava que eles poderiam fazer isso daí. Ele agora deu um motivo. Ele não foi, logicamente, não foi o seu erro, mas que tudo parecia aos olhos dos seus irmãos, era que ele verdadeiramente havia surrupiado a taça de prata ali de José, que eles não conheciam como José, não sabiam aí que era o seu próprio irmão. Então ele queria agora provar, e Judá então interfere, fala, não, de jeito nenhum, eu precisei falar a meu pai, eu empenhei a minha palavra a meu pai, de que se o seu filho mais novo, Benjamim, não voltasse, o filho do braço direito, se ele não voltasse, eu então, eu seria totalmente culpado, a culpa cairia sobre mim, eu seria o culpado, qualquer coisa que acontecesse com ele, eu me dei. Então, naquele momento, foi um momento onde
nós vemos uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia Sagrada, quando se começa no capítulo 45, que aí José, ele então viu, né, que realmente, já da primeira vez, ele já havia feito isso com o seu irmão, mas depois ficou lá na cadeia, foi bem tratado, ele até admirou, nossa, né, acho que ele entendeu que não foi erro meu, não fui eu, né, que tentei roubar ele, né, então ele me entendeu porque ele começou a tratar bem. Quando seus irmãos chegam, ele estava sendo bem tratado, e naquele momento ele quis provar, agora eu quero provar mesmo se os meus irmãos mudaram, se houve um arrependimento real daquilo que eles fizeram de errado, que eles talvez nunca esperassem, né? Que o pai, aquele momento de raiva, quando nós estamos com raiva, por isso que nós não podemos agir no momento da nossa raiva. Nós, como servos de Deus, não podemos agir em momento de raiva, né? Nós precisamos esfriar a cabeça, nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus, para às vezes dar uma resposta, ou termos uma reação, qualquer que seja ela. Nós não podemos fazer de cabeça quente, e naquele momento eles nem pensaram no sofrimento do seu pai, de quanto sofrimento eles iam trazer para o seu pai, a perca, né? Ele fala, bom, morreu, fazer o quê, né? Os dias, né, passa, como todos acabam, né? Uma morte de um ente querido, ele, dali a alguns dias, ele vai sendo esquecido, mas José não esqueceu, né? José, ali ele disse, eu morri, né? Morri com a morte do meu filho. Então ele estava praticamente morto, talvez não tinha mais alegria no seu viver, né? Tudo para ele, agora ele tocava a sua vida como alguém que não se importava mais com nada, e isso daí então deu para que eles pudessem refletir o erro, e agora então eles então demonstram, né? E Judá entra na frente, porque ele empenhou a palavra com o pai, ele entra na frente para dizer, não, nós não podemos, né? Isso não pode acontecer, você não pode segurar o meu filho, porque o meu pai vai morrer, né? E eu levarei a culpa dessa morte, porque ele me trouxe na confiança, ele me entregou o filho na confiança, né? E ele então entra nessa situação, pedindo, né, para que José não fizesse isso. E aí então José não conseguiu mais controlar o sentimento, né? Até ali ele foi enrolando, até ali ele foi testando, até ali ele foi provando, e eles sem saber, né, discutindo com aquele homem que não conversava na sua língua, logicamente, senão eles iam desconfiar, né? Havia um intérprete ali, ele falava né, na língua egípcia, e eles traduziam para o aramaico, para o hebraico, aramaico, estavam ali, e ele então naquele momento, no capítulo 45, nos diz assim, olha, por fim Yosef não conseguia mais controlar seus sentimentos, diante de quem estava à sua frente, gritou, tirem todos de perto de mim, não os irmãos, mas ali os soldados, os criados, né, que estavam ali, tirem todos de perto de mim. Por isso ninguém mais estava com ele, quando Yosef revelou aos seus irmãos quem ele era, né? Imagine aquela cena, eles ali com medo agora, né, de segurar o seu irmão mais novo, do pai morrer pela notícia, e eles então agora são revelados, olha, eu sou José, aquele que você vendeu, né? Eles devem ter, né, ficado sem ação, sem palavras. Eles acho que ficaram atônitos, né, por saber que aquele jovenzinho que eles haviam lá, que queriam matar há uns anos atrás, agora estava dominando o Egito, né, um dos países mais bem-aventurados da época, né, que já tinha sua cultura já avançada, tinha aí o seu exército dominador, guerreiros, né, que traziam medo às outras nações. E ali então sabia que o seu irmão estava dominando como o segundo dominador do reino,
né? Imagine, você que jogou alguém na cova, e isso pode nos servir de lição muitas vezes, como eu disse, às vezes nós não sabemos entender o plano divino na nossa vida, que nos leva até a cova, né? No fundo da cova, onde nós não conseguimos sair sozinhos, que nos leva depois a escravos, que nos leva a prisioneiros, para depois sermos exaltados. Tudo isso um plano divino, para que a pessoa também passasse por uma experiência e parasse de ser aquele jovenzinho que dedava os outros, que não procurava corrigir, e sim mostrar o erro, porque mostrar o erro é fácil, mas aconselhar para que não erre é difícil. E ele não fazia isso, ele só queria mostrar o erro, ele queria se engrandecer com o seu pai, sabendo que o seu pai gostava dele, né? Ele queria ganhar mais uns pontinhos, então ia lá apontando os erros, né, dos seus irmãos. E às vezes nós entramos também por aflição por causa disso, né? Em vez de nós sermos compreensivos, em vez de nós orarmos pela pessoa, nós só apontamos o erro dele, apontamos o seu erro, e não damos uma solução, não movemos uma palha, né, para beneficiar o nosso companheiro, o nosso irmão, que está passando por dificuldades, que está, né, caído, talvez. Nós só apontamos o erro dele e não vamos lá dar uma mão para que ele possa sair do seu erro. E José, então, também aprendeu com isso, né? Aprendeu com isso. Ele foi humilhado, ele passou por grandes dificuldades, beira a morte, né? Foi até a cadeia, lá, beirando, e lá o Senhor trabalha com ele, tira ele do mais baixo nível, onde poderia estar alguém, para assumir o mais alto nível sem ser faraó, sem ser um rei, né? Sem ser descendente dos faraós, para assumir a mais alta posição. Tira ele do mais baixo e coloca ele no segundo lugar. Então, mas depois que ele passou por momentos, por provações na sua vida, né, provações pessoais, que ele então pôde entender, e agora também sabia dar o perdão. Foi uma grande prova para ele também, se houve perdão mesmo, né? Porque tudo aquilo que ele fez demonstra o quê? Que ele ainda estava querendo tirar uma casquinha, né? Ele queria ainda se vingar, não queria talvez deixá-los como escravos, fazer o mesmo que eles fizeram, né? Mas queria se vingar de uma certa forma. Ele ainda foi demonstrando, mas como ele havia amadurecido, agora vendo a sua posição e entendendo também por que tudo aquilo aconteceu com ele, né? Que o plano do Senhor era a salvação, né, dos hebreus, era a salvação da descendência de Abraão. Foi esse o plano que o Senhor se utilizou. Então ele foi lá para ele poder agora dar suporte e sustentação. Então ele se revela aos seus irmãos quem ele era, e ainda diz, olha, que ele chorou em alta voz, e os egípcios ouviram do lado de fora, né? E a casa de Faraó ouviu. Lógico que não foi um choro tão grande, né? Mas tem sempre aqueles que levam, e foram lá levar. Olha, José chorou, né? Eram seus irmãos, vieram aí, e ele chorou em alta voz ao reencontrar os seus irmãos. Eu não sei se ele já havia contado a sua história para Faraó ou não, né? Não sei se ele contou tudo o que aconteceu, o que fizeram com ele, nós não sabemos. Mas agora Faraó ficou sabendo que os seus irmãos estavam ali, porque ele chorou tanto, né, que foi chegar até na casa do Faraó, foi chegar a notícia de que José estava chorando, né? E aí diz, ó, versículo 3, capítulo 45: E Yosef disse aos seus irmãos: Eu sou Yosef, é verdade que meu pai ainda vive? Quer dizer, ele não tinha ainda confiança, né, nos seus irmãos, se o pai vivia mesmo, ou se eles estavam somente enganando, né, vieram enganá-lo, que o pai estava vivo, né, não sabendo até
que era pai dele, né? E ele pergunta: é verdade que meu pai está vivo? Seus irmãos não lhe conseguiram dizer nada, pois estavam muito estarrecidos ao vê-lo. Ficaram, né? Ficaram estatelados lá, sem ação. O que está acontecendo? O que aconteceu? Né? É incrível, isso não né? Estou sonhando, talvez se beliscaram naquele momento lá para não saber se eles não estavam sonhando, se era mesmo realidade aquilo que eles estavam vendo, né? De ver que já não conheciam mais, conheceram quando era criança, agora todo paramentado, né? Como um egípcio, né? Já com a fisionomia já diferente do rosto juvenil, né? Paramentado. Nunca eles iriam desconfiar, talvez até foram lá pegar mesmo para ver, e ele talvez teve que conversar com eles na sua própria língua, para que eles pudessem entender que ele era mesmo José. Ele perguntou, nem resposta eles deram, nem para falar: pode se vive sim. Ficaram sem resposta quando viram, né, aquela ação. E Yosef disse aos seus irmãos: por favor, aproxime-se, né? Que eles falou: agora nós estamos mortos, né? Agora ele vai matar nós mesmo, agora ele mata, nós quisermos matar ele, né? E quantas pessoas fazem isso, não vê a hora, ficam anos e anos guardando rancor de alguém, né? Querendo ver o mal da pessoa que lhe fez mal, querendo pagar mal com mal. E eu sempre disse aqui que não dá certo, né? A revidação nunca dá certo, por isso que a vingança, a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. E quando nós vamos nos vingar, nós sempre queremos algo superior, né? Se alguém nos xinga, nós queremos dar um tapa. Se nos dá um tapa, queremos dar um soco. Se nos dá um soco, queremos dar uma pedrada. Se nos dá uma pedrada, quero dar uma paulada, né? Se dá uma paulada, quero dar uma machadada. Se dá uma machadada, eu quero dar um tiro. E assim por diante. Nunca nós queremos revidar no mesmo nível, na mesma altura, né? Nós sempre vamos no excesso, sempre nós queremos exceder, porque a raiva que vem sobre nós, por isso nós não podemos nos vingar. A vingança não nos pertence, certo? E aí José entendeu, mas eles talvez falaram: agora nós estamos mortos, né? Agora ele vai acabar com a gente, com todo o poder que ele tem em suas mãos. Uma simples ordem: mate, e eles estavam mortos, né? Uma simples ordem: vai para o cárcere e lá vão sofrer até a morte. Eles iriam para o cárcere. O que ele falasse estava em suas mãos, né? Mas no entanto ele fala: pode se aproximar, pode vir, eu não vou fazer nada não, eu aprendi, a vida me ensinou a perdoar, né? Eu perdoei a esposa, né? Agora ele poderia, com uma grande vingança contra aquela mulher que o fez passar no presídio, ele poderia ter se vingado, poderia falar: não, manda matar, né? Você lembra o que você me fez, né, para o seu Senhor, né? Você lembra o que você me fez depois da prisão por causa da sua esposa? Mate os dois, eu quero os bens dele para mim. Simplesmente iria acontecer isso, né? Por maior que fosse a função dele ali no palácio, junto com o faraó, né? Potifar estava sob o jugo e ele poderia a qualquer momento, mas ele não fez. Ele aprendeu que a vingança não leva a nada, né? Ele aprendeu passando, né, pela escravatura ali e tendo que tomar conta dos negócios do seu senhor. Ele desenvolveu uma mente próspera, administrativa, financeira, econômica. Houve uma demonstração, né, disso daí, e ele então prosperou a casa do seu senhor, prosperou a prisão, que a prisão não dava para nada, e ele, com aquilo que vinha, o pouco que vinha, ele administrou bem e deu, e houve prosperidade dentro ali do cárcere, né? Ele pondo as suas mãos. Então ele, com isso, quando ele assume agora um alto posto para o domínio
daquela nação que vinha não só para eles, mas para salvar o mundo de então, né? O Senhor usa desses feitos, né? E demonstra isso antes ao próprio faraó, da sua fartura, porque era inconcebível o rio Nilo não produzir, né, na sua cheia. Ele levava a lama, o lodo, e vem lá do centro da África, né, vem trazendo todo aquele material, né, nas águas, e ali ela trazia para o reino egípcio na cheia. Quando a água se abaixava, estava toda a terra adubada, era só plantar que dava. Eles não conheciam fome, né? Por isso eles nem deixavam ali era tão farta a planície ali, no delta do Nilo, era tão farta no Egito, que os egípcios nunca quiseram mudar de lugar. Pelo contrário, ali tinha muito, né? Todo ano a cheia, todo ano boa colheita. E agora, dizer que não viria colheita do Nilo, dizer que o Nilo não ia colher, para que o faraó acreditasse nisso, o sonho foi muito pesado. O sonho lhe perturbou muito, porque senão ele não acreditaria, e José falaria: impossível, o Nilo falhar é impossível, né? Nunca, em todos os fatos históricos ali que eles tinham, já de milhares de anos, nunca o Nilo falhou na sua obtenção de privilégios para o cultivo. Todo ano ele vinha, enchia de água aquelas terras baixas que tem lá, e depois quando ele abaixava, era só plantar que dava, né? Não precisava nem chover, como nem chove, né? Lá onde eles estão, ali no Egito, nem chuva não tem, não precisava. O próprio Nilo, ao sair do seu caminho, né, pela cheia, ele então adubava toda a terra, e aí eles faziam boas colheitas, tinham boas colheitas. Então somente algo extraordinário da parte de Deus, para que ele pudesse crer que a interpretação era correta, E agora então, já passando, né, os anos que seguiram de colheita, muitos, né, não guardaram, né, o que precisavam, e o Egito guardou. E agora o mundo então estava sobrevivendo, e não foi diferente. O Senhor preserva, né? E ainda José diz assim: olha, por favor, se aproxime. E eles se aproximaram, e ele disse: sou Yosef, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. No entanto, não se entristeçam, porque me venderam à escravidão aqui. Nem se enfureçam entre si, pois Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Uma fome está sobre a terra nos 2 últimos anos, e durante outros 5 anos não haverá plantio e nem colheita. Quem arriscou, perdeu. Quem arriscou jogar a semente na terra, perdeu. Nem mesmo no Egito, né? Provavelmente ali houve uma grande seca, algo extraordinário, que o rio não saía do seu leito, e então não adubava a terra para que ela pudesse produzir os frutos. E aí ainda havia mais 5 anos, né? 2 anos já haviam se passado, e ainda teria mais 5 anos. E aí ele diz no versículo 7 do capítulo 45: Deus enviou-me à frente de vocês para garantir seus descendentes sobre a terra e salvar a vida de vocês com uma grande libertação. Então ele entendeu, ele pôde entender isso daí, os anos de vida, a experiência que os anos no céu, o sofrimento também nos faz, né, calejados, muda o nosso pensamento, né? Quando nós muitas vezes sofremos, e às vezes há necessidade de nós passarmos por tribulações,
para entendermos também, para sabermos perdoar, para podermos compreender porque alguém faz algo contra a gente, e que às vezes é até permissão de Deus para o nosso próprio bem. Somos impedidos de fazer algo que às vezes nós queríamos fazer, de chegar até onde queríamos chegar, né? Mas nós não entendemos por quê, né? E talvez nunca venhamos a entender enquanto estivermos em vida, somente quando todas as coisas nos forem reveladas e estivermos lá junto do eterno Deus, então faremos algumas perguntas, por que nós passamos por aquilo, e talvez nos seja revelado o porquê daquilo nos aconteceu, que nós às vezes não compreendemos, mas é intervenção de vida, quando até nós perdemos bens, né? Perdemos entes queridos, perdemos parte do nosso corpo, né? Nós ficamos incompreensíveis. O que nos dá compreensão é que Jesus falou que é melhor entrar, né, no reino de Deus sem o olho do que ir com os olhos para o inferno. É melhor entrar sem a mão do que a mão, ou com a mão, ir para o inferno, né? Nós só sabemos disso, por quê? Porque aqui esse corpo fica, né? Nós receberemos um novo corpo espiritual, seremos diferentes, semelhantes ao Senhor, espiritualmente falando, né? Então esse corpo aqui pode até perder, e às vezes nós não entendemos por que aconteceu isso comigo, né? Por que me causou essa doença? Nós só vamos compreender na eternidade, mas muito tem propósito em nossas vidas, alguma coisa, se nós somos fiéis, ou às vezes como infiéis, né? Se somos fiéis, Deus quer a melhora. Se formos infiéis, Deus quer a nossa volta, mas sempre estaremos sofrendo e passando por momentos difíceis, por tribulações desse mundo, para compreendermos, para lutarmos, para entendermos, e sabemos que não é fácil a vida de ninguém, né? Não é fácil, mas precisamos chegar lá. E aí ele diz, olha, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, e Ele fez de mim um pai para Faraó, fez um pai para Faraó, veja bem, senhor de toda a sua casa, e regente de toda a terra do Egito. Olha que privilégio, que homem, né? Que político, porque a política não pode estar no nosso meio, pode sim, temos que ser honestos, mas podemos, né, ter políticos estando investidos nos cargos públicos para estarem lá, não é errado não, né? O crente que não vota, ele erra, ele está errado, né? Ainda que votou errado, mas ele pelo menos tentou, ele pelo menos quis acertar, pode não ter acertado, pode ser um candidato ter falhado, mas ele pelo menos tentou, né? Então a omissão é pecado também, né? A omissão é pecado, quando nós pecamos por ação e por omissão, quando nós fazemos ou quando nós deixamos de fazer aquilo que poderíamos fazer. E às vezes nós achamos, não, política, não, estava aqui, olha, ele estava só Faraó, era o maior político, era o maior político ali do Egito, foi José, mas foi um homem íntegro, é o que precisa todo político não, todo cidadão, porque eu vejo as pessoas às vezes reclamando dos políticos, que roubam, e falam assim, se eu estivesse no lugar dele, então o que você está reclamando dele? Se você estivesse lá, ia fazer o mesmo, né? Se eu pudesse entrar lá, eu também pegava. Então, não reclame, porque a índole humana é má. Se nós não lutarmos todos os dias, nós caímos em pecado, né? Nós somos enrolados pelo inimigo e erramos, né? Então está aí um grande político, dominava toda a terra, e aí ele diz, apresse e suba ao meu pai, e diga-lhe, eis o que seu filho Yosef diz, Deus tornou-me senhor de todo o Egito. Eu não sei como o pai dele recebeu essa notícia, né, de saber que um filho estava morto, e agora recebe, ele é senhor do maior reino, né, da sua época ali, e agora dizer que ele é senhor do Egito, meu filho amado, que eu tinha por morto, que eu morri todos esses anos, que
que eu estava morto junto com ele, agora recebe essa notícia. Fale com meu pai, que eu sou Senhor de todo o Egito. Deus me tornou Senhor. Desce ao meu encontro, não demores. Tu viverás na terra de Goshen, ou Goza, como fala, e ficarás perto de mim. Então, o próprio José escolheu uma terra boa para que eles pudessem viver. E essa é o relato tão maravilhoso desse encontro que teve dos algozes, da vítima com os seus algozes, com aqueles que o vitimaram, com aqueles que o violentaram, e agora então poder demonstrar uma atitude certa, uma atitude cristã, uma atitude verdadeira, dizendo: não, está perdoado, vocês não me devem nada, pelo contrário, eu agora estou por cima e vocês vão ser privilegiados por causa de mim, eu ainda vou privilegiar vocês, por tudo que vocês fizeram, eu vou privilegiar vocês. E isso então é maravilhoso. E aí Faraó, o relato chegou até Faraó, chegou até dizer que ele ouviu o choro de José, e Faraó então ele acaba cedendo, acaba cedendo a terra, aquilo que ele fazia, ele não ia contrariar. José escolheu a terra lá, Faraó não contrariou, não, pode ir lá, não tem problema, é uma terra boa, pode ir, é uma terra fértil, onde se vão plantar, vão colher, não tem problema, pode mandar para aquela terra que está aprovado, e ainda ele deu carroças, envia carroças, que o próprio Faraó ordenou: não, manda buscar, e traga tudo que ele tiver, todos os seus pertences, venha, manda aí carroças para que eles possam estar trazendo, transportando tudo, não deixe nada lá, venham todos para cá com tudo que tem, e a cada um recebeu um conjunto de roupas novas, mas a Benjamim ele deu 3 quilos de prata e 5 conjuntos de roupas novas, ele demonstrou também ele aprendeu com seu pai, ele demonstrou um certo privilégio pelo filho, ou pelo irmão, melhor dizendo, e ele então, mesmo quando eles estavam lá, quando eles foram comer da primeira vez, os irmãos viram na outra paraxá, que é o que ele fazia. Benjamim estava sentado, e no lugar em que estava sentado chegava um monte de coisa, enquanto os outros vinham uma porção normal, para o Benjamim ali, as coisas eram sempre maiores. Por isso que ele até depois chama atenção: tudo que eu fiz por ele, ele não tem coragem de me roubar. Então ele mostrou, e até aqui ele mostra um grande privilégio para o seu próprio irmão. Da mesma forma, ao pai ele enviou 10 jumentos carregados com os bens mais finos produzidos no Egito, bem como 10 jumentas carregadas de grãos, pães e alimentos para seu pai comer na viagem de volta. Não precisava nem fazer, era chegar lá e carregar. Mas tem que fazer um pão para a gente viajar. Não, leva daqui, leva já daqui o pão, para que chegue lá, carregue as coisas e bate e volta, o mais rápido possível. Eu quero ver meu pai, quero ver vocês todos aqui, e já fornece os pães para o alimento na volta, para que eles não se preocupassem ainda em fazer e usar até os próprios grãos que eles haviam levado. Assim ele enviou seus irmãos pelo caminho, e eles partiram, e lhes disse: não discutam entre si enquanto estiverem de viagem. Quer dizer, poderia haver problema. Está vendo? Você foi fazer, eu falei para você não fazer, e você fez. Olha o homem onde está agora. Chega, está comigo, eu já perdoei, morre aqui. Tem gente que gosta de ficar cavocando, tem gente que gosta de ficar relembrando o passado. Já perdoou, mas fica lá, está vendo? Lembra que você me fez isso? Lembra que você me fez aquilo? Tem pessoas que gostam de ficar provocando. Já passou, esqueceu, já está lá atrás, já deixou, mas a pessoa gosta de voltar atrás e está lá martelando de novo no mesmo assunto,
Igual antigamente, não, hoje não tem mais, mas antigamente, quando se fazia um risco no disco, né? Então, quando ele ia tocar aquela música, ele voltava, ele não conseguia passar para outra faixa, ele voltava. Então, ficar só tocando, não saía daquilo ali. Tem gente que é desse jeito. Ele falou: olha, eu sei que vocês são do jeito que vocês são, morreu aqui, acabou, não discutam pelo caminho, vão logo, né? Porque poderia até sair, tá vendo, eu não queria deixar, olha aí agora, tal. Não, vão e volte, né? Sem discussão, porque eu que poderia fazer alguma coisa, não estou fazendo. De modo que eles subiram do Egito, entraram na terra de Canaã, e chegaram a Jacó, seu pai, e lhes disseram: Yosef ainda está vivo, ele é o regente de toda a terra do Egito. Ele ficou estarrecido com as notícias, não conseguia crer. Ele falou: estão mentindo, eles querem me alegrar, eles estão mentindo, brincadeira, né? Brincadeira, eles estão mentindo, não pode ser. Ele não acredita nos seus irmãos, né? Nos seus filhos, melhor dizendo. Por isso eles lhe contaram tudo o que Yosef disse, mas apenas ao ver as carroças enviadas por Yosef para levá-lo, o espírito de Jacó, seu pai, começou a reviver. Ele estava morto mesmo, né? Por causa do seu filho. Veja que sentimento, que dureza que aconteceu com ele. E ele então começou a reviver, voltou a alegria. Só deles falarem, né? Mas agora as carroças, o que é isso? Eles não poderiam ter roubado, viria o exército atrás, logicamente, né? Nunca eles trariam aquilo sem uma autorização, não passariam todo aquele deserto, toda aquela viagem, sem que houvesse uma autorização por alguns dias, né? Viajando, sem que o exército viesse atrás para retomar os bens. Aí ele começou a rever a verdade, né? Israel disse: chega, meu filho Yosef ainda está vivo, devo ir vê-lo antes de morrer. Agora então deu uma esperança nele, né? E uma vontade de rever o seu filho. Israel levou consigo tudo que possuía na jornada, capítulo 46. Ele chegou a Beersheba e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaac. À noite, em uma visão, Deus chamou Israel: Jacó, Jacó. Ele respondeu: aqui estou. Ele disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Ali eu farei de você uma grande nação. Só não descerei com você ao Egito, mas também o trarei de volta para cá outra vez, depois de Yosef fechar os seus olhos. Quer dizer, o próprio Senhor falou: olha, você vai ficar na terra aqui, onde seu pai comprou, né? Lá em Macpela, onde todos foram enterrados, né? Os ancestrais haviam sido enterrados. Então ele falou: vou trazer você, depois que você fechar os olhos, você não vai ficar lá, né? Você não vai ficar lá. Por isso Jacó deixou Beersheba. Os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, os filhos pequenos e as mulheres nas carroças, enviaram pelo faraó para trazê-los. Eles pegaram o gado e suas posses adquiridas na terra de Canaã e chegaram ao Egito. E aí passa a falar, né, o nome dos filhos aqui, de toda a família. E aí então José vai ao encontro de seu pai. Quando eles chegam lá, José vai lá, né, acho que a partir do versículo 28 aqui, 26 diz: todo o povo pertencente a Jacó, que entrou no Egito, seus descendentes diretos, sem contar mulheres dos filhos de Jacó, totalizaram 66. Os filhos de Yosef, nascidos no Egito, eram 2. Assim, todos os membros da família de Jacó que entraram no Egito somavam 70 pessoas. Jacó enviou Jehudá à sua frente ao encontro de Yosef, para que este pudesse guiá-lo na estrada para Goshen. Assim eles chegaram à terra de Goshen. Yosef preparou sua carruagem e subiu até Goshen para encontrar com Israel, seu pai. Ele se apresentou a Israel, abençoou e chorou apoiado em seu pescoço por um longo tempo. Então Israel disse a Yosef: agora eu posso morrer
pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Né? Maravilhoso, né? Esse reencontro aqui das famílias, de pais, de irmãos, né? Foi maravilhoso. Da salvação, da libertação, né? Da prosperidade que foi dado através desse encontro, daquilo que o Senhor fez. E aí ele fala, né, que iria conversar com Faraó, para que eles não contassem, né, que eles eram ali pastores de ovelhas, porque eles não gostavam de pastores de ovelhas. Ele pede para que eles não informassem isso. Nós vemos também, ainda nessa paraxá, que José apresenta o seu pai a Faraó no capítulo 47, versículo 7, 8, 9. Ele apresenta, e aí ele diz: 30 anos, né? Não era tão fácil a vida, mas ele estava ali, né? E eles então passaram a vida e passaram a viver ali na terra do Egito. E José então fez mais prosperidade. Nessa paraxá termina com a prosperidade que José, depois de acabar o dinheiro das pessoas, ele acabou comprando os gados, né, em troca do alimento. E aí os próprios egípcios foram lá, se cederam como escravos, né, e cederam também parte da terra para Faraó. Então Faraó acabou enriquecido depois dos 7 anos que não foram fartos para o Egito nem para o mundo. Então Faraó acabou enriquecido, saiu enriquecido daquela situação. Por quê? Porque soube escolher o homem certo, né? Soube escolher, e isso é uma das nossas funções também, saber escolher o homem certo que estará nos dominando, pessoa certa para estar nos cargos públicos, né? Precisamos olhar a sua vida, ver o seu comportamento com Deus, com os homens, né? Dentro da sociedade, como eles são, para escolhermos a pessoa certa, porque quando nós escolhermos a pessoa certa, nós vamos prosperar. Vamos prosperar, haverá prosperidade, bênção, paz sobre as nossas vidas. E essa paraxá de hoje também nos ensina isso. Quando escolhemos a pessoa certa, nós só temos a ganhar. Que o Senhor nos abençoe, que nós também possamos ser como José, aprendermos com as lições da vida, que possamos ser como José, sabermos perdoar aquele que nos ofendeu, né? Sabermos ser como José, quando estarmos numa administração daquilo que não é nosso, daquilo que é nosso, daquilo que não é nosso, sermos bons administradores, né? E ser como José, alguém que sirva a Deus em primeiro lugar. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Vamos fazer mais uma oração para começarmos a segunda parte